Vamos falar sobre o tema que é, de certa forma, a continuidade daquilo que foi falado ontem. Lembram-se, ontem nós tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre Cornélio e a forma como este homem foi chamado por Jesus, não é? Hoje nós temos como título O Espírito está guiando. E o episódio que nós vamos ver hoje é precisamente a continuação do episódio de ontem. Nós percebemos então que Pedro também recebeu uma visão da parte de Deus, mostrando que Deus não considerava os gentios impuros ou imundos, pelo contrário, Deus queria salvá-los, e Pedro entende esta mensagem e então vai ao encontro deste gentio que tinha também recebido esta visão, que chamasse Pedro, não é? Entretanto, quando lemos o capítulo 11 de Atos, diz-nos assim: chegou o conhecimento aos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Reparem, aquilo que tinha acontecido com Cornélio, de certa forma já tinha sido transmitido, já tinha passado de boca em boca, e agora tinha chegado a Jerusalém aos apóstolos, aos outros apóstolos, mas também aos outros irmãos. Pessoas que, de certa forma, ainda tinham alguns preconceitos na sua cabeça. Para eles, os gentios, para aderirem à fé cristã, teriam que passar pela circuncisão. Então, não cabia, ainda na sua mente, ainda não entendiam que Jesus tinha derrubado esse muro de separação e que a salvação agora era gratuita, quer para judeus, quer para gentios. A verdade é que estes homens, o preconceito deles era tão grande que eles perguntaram a Pedro: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Vejam, para um judeu nem podiam entrar na casa dos ímpios, não é? Ou que eles consideravam ímpios, incircuncisos, gentios. Para eles era contaminar-se a eles mesmos. Então, eles ficaram um pouco chocados. E o que nós vemos a seguir no relato bíblico é o apóstolo Pedro não a justificar-se, porque ele sentiu que tudo aquilo que ele fez convictamente, porque foi chamado pelo Senhor a fazer. No entanto, requeria uma explicação, e Pedro então começou a explicar. Ele começou a mostrar que tinha recebido da parte de Deus uma visão, que o Senhor lhe tinha mostrado que não considerava os gentios imundos, ou seja, que eles eram também chamados à salvação. E este Pedro então foi dando explicação atrás de explicação, relatando os acontecimentos, mostrando também que aquele homem, ele tinha o mandado de chamar, porque também o Senhor, através do seu anjo, tinha feito esse pedido, não é? Então, nada do que tinha acontecido ali, segundo Pedro, tinha sido por acaso. Tudo aquilo estava envolto no plano de Deus para a salvação dos gentios. Depois de Pedro relatar um pouco a história, Pedro no versículo 12 diz assim: então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, e foram comigo também estes 6 irmãos. Então, diz-nos que Pedro, além de ir, porque o Espírito Santo o tinha movido a ir à casa deste homem, diz-nos também o texto que Pedro levou consigo 6 homens.
estes 6 homens pressupõem que eram irmãos, eram judeus também, e estes irmãos foram, de certa forma, porque não só estavam com Pedro, mas também queriam testemunhar aquilo que iria acontecer. E, de certa forma, até foi positivo estes homens terem ido, porque não era só o testemunho agora de Pedro que contava, mas era o testemunho de várias pessoas que tinham presenciado aquilo que o Senhor queria fazer com os gentios também. Então diz que foram estes homens e foram então a casa. Diz-nos mais ainda. No versículo 15 diz: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E isto foi mais um argumento que Pedro utiliza para mostrar que quer os judeus, os convertidos ao cristianismo, quer os gentios convertidos ao cristianismo, ambos receberam da parte de Deus o Espírito Santo. Não há uns que têm e outros que não têm. Todos têm. E quando Pedro começa a falar, ele está a mostrar o que aconteceu na casa de Cornélio. Quando eles estão a falar, quando ele está a falar, o que é que acontece? Diz o texto bíblico que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam a ouvir. E eles foram imbuídos, cheios do Espírito Santo. E vejam agora o que Pedro diz. Pedro diz assim no versículo 16: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Queridos irmãos, aqui está aquilo que Jesus quis ensinar sobre o batismo do Espírito Santo. Reparem, até mais ou menos a João, ou basicamente até aqui ao Pentecostes, o batismo que era conhecido era o batismo do arrependimento. As pessoas eram batizadas, arrependiam-se dos seus pecados, eram chamadas à razão, a refletir na sua vida, elas confessavam e arrependiam-se dos seus pecados e então eram batizadas. Só que aquilo que Jesus vai ensinar é que o novo convertido, o crente, aquele que iria fazer parte da igreja cristã, não só seria batizado para o arrependimento dos pecados, porque isso está implícito no batismo, ou seja, quem é batizado é para remissão dos seus pecados, é para perdão das suas faltas, não há dúvida, o batismo serve para isso, mas há um ingrediente novo aqui. E esse ingrediente novo é o quê? É a presença do Espírito Santo na pessoa. Queridos irmãos, o Espírito Santo agora vai descer sobre as pessoas de maneira a capacitá-las para fazerem o trabalho do Senhor, para trabalhar também no seu coração, para continuar a transformar as suas vidas. Mas, sem dúvida nenhuma, que o Consolador, aquele que Jesus prometera, agora descera para fazer parte do trabalho dentro do coração das pessoas, sejam elas judias ou gentias. O Espírito Santo diz-nos então que é o fator novo no batismo. Né? Serão batizados com água, é verdade, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, a água tem a sua função, mas o Espírito Santo realmente faz toda a diferença. Não sei se recordam, mas quando Jesus foi batizado foi isso que aconteceu. Ele batizou-se pela água, mas depois diz que desceu sobre ele o quê? O Espírito Santo. O próprio Jesus, já no final, quando delega aos discípulos para irem, ele diz o quê? Para irem e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo iria fazer parte da questão do batismo, da conversão. E quando nós vemos aqui neste episódio que Pedro, ao falar,
Cornélio e a sua casa foram imbuídos do Espírito Santo, isso mostra o quê? Mostra que, de certa forma, Deus estava a transmitir-lhes que queria contar com eles, que eles fariam parte também do seu povo. Queridos irmãos, Pedro vai continuar. Ele vai dizer assim no versículo 17: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então Pedro reconheceu que se o Espírito desceu sobre aquelas pessoas, quem era Pedro para evitar que isso acontecesse? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, Pedro conclui aqui neste discurso que está a fazer àqueles que o interrogaram, que se Deus lhe concedeu a eles, os judeus, esta oportunidade, Deus também concedeu isto aos gentios. E tudo isto iria transformar a igreja, queridos irmãos. A igreja não seria agora composta por judeus convertidos ao cristianismo, mas a igreja seria um conjunto de pessoas, quer de judeus, quer de gentios. Este episódio não acaba por aqui, porque o que é que acontece? Os próprios judeus que viviam em Jerusalém tiveram que sair. Tiveram que abandonar esta cidade. Não digo que foram todos. Houve sempre ali uma igreja, talvez uma igreja mais escondida. Mas, quer os apóstolos, quer outros, tiveram que sair por causa da perseguição que era feita. Depois da morte de Estevão, muitos cristãos foram perseguidos como Estevão foi. Não é? Então, eles tiveram que abandonar e então eles agora saíam para outras regiões, Samaria e outras, não é? Mais longínquas. Diz no versículo 9, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isto foi o que aconteceu no início. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então, primeiramente, eles iam aos judeus, mas depois começaram a perceber que os gregos, não é? Os gentios, também aceitavam esta mensagem. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Queridos irmãos, de certa forma, aquilo que aconteceu em Jerusalém permitiu que o Evangelho se espalhasse pelo mundo. E nós sabemos que o grande impulsionador desta evangelização exterior para fora foi o apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo já tinha sido convertido, já tinha se encontrado com Jesus. Barnabé vai ao seu encontro, diz que ele vai a Tarso ao seu encontro, e depois o próprio Barnabé e Paulo, ali em Antioquia, eles acabam por ficar ali a falar do Evangelho, da mensagem de Jesus e da salvação. Então, diz-nos, o título desta mensagem hoje era o Espírito Santo que se movimentava, se movia. Queridos irmãos, às vezes os nossos preconceitos acabam por criar barreiras. Os discípulos tinham essas barreiras, mas felizmente Deus interveio de forma sobrenatural, dando aquelas visões. E o apóstolo Pedro, assim como os outros irmãos, entenderam que a mensagem, a pregação, o Evangelho, as boas novas não deviam ficar só com os judeus. Deviam ser transmitidas ao mundo inteiro. E com a ajuda do Espírito Santo, as coisas têm aconteceram naquela altura,
aconteceram ao longo da história e vão continuar a acontecer nos nossos dias. Ainda existem muitos homens e muitas mulheres que o Senhor está a chamar ao seu redil, ao seu aprisco. São as tais ovelhas que o Senhor Jesus diz que ainda tinha. Queridos irmãos, que cada um de nós se deixe usar pelo nosso Senhor Jesus. Talvez sejamos como Pedro, um pouco preconceituosos. Talvez achemos que fulano tal ou fulana tal não tem capacidade, ou é muito descrente, ou anda a viver uma vida muito ímpia para nós falarmos sobre Jesus. Mas aquilo que nos é pedido é para nós falarmos, para não nos calarmos. O próprio Jesus diz, se nós nos calarmos, o que é que acontece? Até as próprias pedras falarão, clamarão. Queridos irmãos, Deus utilizou até animais para falar. Foi ou não foi? Lembremos-nos da mula de Balaão que falou com ele, não é? Se Deus utiliza animais e até pode utilizar pedras, será que Ele não nos pode utilizar a nós? Claro que sim. Somos chamados a testemunhar. Conhecemos Jesus, uns há mais anos, outros há menos, mas todos nós somos chamados a testemunhar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Só se não temos nada para testemunhar, o que eu não acredito. Mas, sinceramente, há sempre coisas que nós podemos dizer, há sempre coisas que podemos transmitir aos outros. Um livro, um folheto, é sempre importante. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue a trabalhar em nós. É um dom de Deus, temos que o pedir a cada dia. Mas quando o Espírito trabalha em nós, nós seremos capacitados para fazer uma obra extraordinária para o Senhor. Que assim seja e que Deus nos continue a ajudar e a abençoar a todos. Está bem? Amém.